vamos para a nossa 13ª aula. E na nossa 13ª aula, irmãos, nós vamos avançar na nossa análise agora do capítulo 5. Antes disso, vamos lembrar o que nós já estudamos até aqui no capítulo 4. Capítulo 4 ele é dividido em duas partes principais. A primeira delas, onde Tiago analisa qual é a raiz dos problemas dentro da igreja, dos problemas de relacionamento. E os problemas, eles existem por causa dos desejos pecaminosos do coração. E que você dar vazão a isso, você permitir que os seus desejos pecaminosos prevaleçam, é ser um amigo do mundo, é sujeitar-se ao diabo. Deus, então, ele emite juízo com isso, ele resiste aos soberbos. Mas, mais do que ser resistente, Deus é gracioso para com aqueles que se humilham. Por isso, Tiago chama a igreja para um arrependimento coletivo. E então, na aula passada, nós vimos dos versículos 11 a 17, aquilo que Tiago vai fazer a partir de agora, que é alistar uma série de traços de imaturidade dentro da igreja. E o primeiro traço de imaturidade que ele trata aqui é os irmãos falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros. Então, Tiago utiliza aqui a lei de amar ao teu próximo como a ti mesmo, como sendo a base para nós não fazermos isso. Pois quando nós falamos mal de um irmão, nós estamos falando mal da lei que diz que nós não devemos fazer isso. E quando nós estamos julgando a um irmão, nós estamos nos colocando como juízes dessa lei, que também não é o nosso papel. Em segundo lugar, Tiago agora também vai comentar a respeito dos ricos da igreja. Então eu expliquei para vocês que na linguagem de Tiago, quando ele fala dos ricos, ele se refere à classe dos ricos, onde ele diz que essa é uma classe opressora, uma classe ruim. Porém, há ricos dentro da igreja. E os ricos da igreja precisam marcar a diferença para com os ricos do mundo. Eles precisam ser diferentes. E qual é a diferença que deve existir entre o rico da igreja, o rico cristão, e o rico do mundo? Em primeiro lugar, o rico cristão considera Deus nos seus planos e nos seus negócios. Ele tem uma vida dependente de Deus, ele não confia na riqueza, certo? Ele sabe da sua insignificância e por isso confia em Deus. E em segundo lugar, o rico ele também sabe utilizar bem os seus ganhos, especialmente para fazer o bem ao próximo. Então, esses são os ensinamentos que Tiago dá para diferenciar o rico crente dos ricos deste mundo. Nessa aula, então, irmãos, eu quero analisar com vocês o texto do capítulo 5, versículos de 1 até os 6, onde, neste texto, Tiago agora vai tratar dos ricos deste século, os ricos deste mundo, os ricos que não são de Deus, que não seguem a Deus. Então vamos aqui para o esboço da sessão e depois analisar esse texto e ver qual a relevância dele para as nossas vidas. Então vamos lá. Então vamos aqui no esboço da sessão. Nós estamos na 3ª sessão do livro de Tiago, no ponto C, que trata dos sintomas e antídotos da doença, que eu tenho dito a vocês que é a imaturidade dentro da igreja, ok? Então nós já vimos a comunhão com o mundo, capítulo 4, de 1 a 10. Depois nós vimos a maledicência e a arrogância, irmãos falando mal uns dos outros e sendo arrogantes quanto aos seus trabalhos. Então Tiago corrige e dá os antídotos para tudo isso. E então agora nós veremos a questão da riqueza corrosiva, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Irmãos, essa questão da riqueza corrosiva, esse assunto aqui dos versículos de 1 a 6, certamente, ou vamos colocar mais cuidadosamente, quase certamente diz respeito a descrentes.
Agora, Tiago não está endereçando o que ele está escrevendo a descrentes, ok? Então a gente precisa entender que quando ele diz atendei agora ricos, mas ele está escrevendo para crentes dentro de uma igreja. Então nós não podemos supor que Tiago esteja esperando que os descrentes, os ricos descrentes, leiam a sua carta. Então, qual é o propósito de Tiago ao escrever esse texto aqui? Ele quer que os crentes ouçam isso. Não só os crentes ricos, para saber a diferença que eles devem ter para com os crentes, ou para com os ricos não crentes, certo? Então, esse texto seria um avanço no ensino do texto anterior, a respeito da diferença do rico crente para o rico descrente. Como também este é um texto que é direcionado aos pobres da igreja. Então, muitos da igreja e pobres passavam pelos sofrimentos que o texto agora vai nos mostrar. Então, é importante que eles saibam como encarar os ricos da sua época da perspectiva que Deus encara. Então, que eles enxerguem as riquezas e os ricos, os seus patrões, da perspectiva que Deus enxerga. Então, Tiago já nos apresentou a perspectiva de Deus a respeito dos pobres. Agora ele vai apresentar a perspectiva de Deus e uma perspectiva profética a respeito dos ricos. E como eu disse, isso tanto seria bastante útil para os crentes ricos da igreja, para saberem como não deveriam ser, como bastante útil para com os pobres da igreja, ok? Então, o que é que ele fala a respeito dos ricos? Ele diz, atendei agora ricos, ou seja, tomem nota disso que eu vou dizer, ricos. Chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, Tiago coloca aqui os ricos como sendo pessoas desventuradas. Só que as suas desventuras sobrevirão. E pelo contexto, irmãos, Tiago está sendo aqui escatológico. Ele está falando dessa desventura que sobrevirá com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Tiago está querendo é que os pobres, na verdade, que nós enxerguemos os ricos, aqueles que não são crentes, mas são ricos, não como as pessoas mais felizes e bem-sucedidas do mundo, mas é para eles chorar agora. É que nós entendamos que os ricos, na verdade, são desventurados, que eles podem não perceber a desventura deles agora, mas haverá de chegar o momento da desventura deles. Isso servir, irmãos, como uma palavra de conforto para os pobres daquela igreja. Por quê? Porque os pobres estavam sofrendo naquela era. Mas o texto de Tiago, lá no capítulo 2, ele diz que os pobres são ricos na fé e herdeiros do reino de Deus. Então, os pobres sofrem agora, mas herdam o reino no futuro. Essa é a ideia, por exemplo, da parábola em Lucas capítulo 16, quando Abraão diz para o rico, você teve uma vida regalada, agora você está sofrendo. Lázaro teve uma vida sofrida, agora ele está desfrutando de uma vida regalada aqui. Então é essa a ideia de justiça. Aqueles que vivem para essa época, para serem felizes nessa época, eles serão desventurados na época seguinte, na era futura. Aqueles que sofrem nessa época serão bem-aventurados na era futura. Então esse é
ponto central, o ensino central de Tiago aqui. Mostrar a perspectiva correta dos ricos. Os ricos não são os bem-aventurados. Os ricos são os desventurados. E por que eles são desventurados? Versículo 2 e 3, irmãos, mostra aqui, certo? Que as riquezas ou os elementos que marcam a riqueza de uma pessoa rica, elas já estão fadadas ao prejuízo, já estão fadadas ao fim. Veja que ele diz que as vossas riquezas estão corruptas. Então, as riquezas estão corrompidas de várias formas. E ele vai citar as corrupções das riquezas. Então, a ideia aqui não é que as riquezas são corruptas ou oriundas de corrupção. As riquezas estão corruptas. Então, as pragas já entraram nas suas posses. As pragas já entraram nos seus bens. Então, já começou a época da desventurança. E isso um dia vai se tornar pleno. Então, como é que as riquezas deles estão corruptas? Ele alista 3 áreas. Em primeiro lugar, as vossas roupagens estão comidas de traças. Então, as roupas, irmãos, eram um dos traços, uma das marcas dos ricos daquelas épocas, certo? Então, eles tinham... eles eram pessoas cheias de roupas, enquanto os mais pobres eram pessoas que só tinham uma roupa. Então, este acúmulo de roupas, ao invés de ser distribuída aos pobres, isso era acumulado. E isso estava já se corrompendo. Deus estava mandando a corrupção para isso, sendo as suas roupas comidas de traça. Então, esse primeiro aspecto de exibição da riqueza, que é um guarda-roupa cheio de roupas, isso já estava fadado ao fim, sendo comido por traças. Hoje em dia, isso não é uma ideia que não é tão forte, visto que há várias formas de você se prevenir as traças. Então, dificilmente você encontra alguém que diga que suas roupas foram comidas por traças. Mas é como se dissesse que as suas roupas saíram da moda. Ou seja, as suas roupas já não servem de nada. Aquilo que antes servia para exibir a sua riqueza, agora não serve mais. E nós sabemos, irmãos, que ainda hoje, roupa é uma das principais formas de ostentação. Então, pessoas que querem ostentar uma determinada posição social, vestem determinados tipos de roupa, certo? Então, essa ostentação está chegando ao fim. Vai chegar um dia que essa ostentação vai acabar. Em segundo lugar, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, certo? E a sua ferrugem há de ser por testemunhos contra vós mesmos e há de devorar as vossas carnes. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que não apenas os seus bens, como também o seu sustento, a sua alimentação, também está chegando ao fim. E como é que está chegando ao fim? Por meio daquilo que tira o valor. Então, uma peça de ouro ou uma peça de prata enferrujada, aquilo perde o seu valor. Trazendo para o século 21, é como se ele estivesse falando da inflação. A inflação é aquilo que faz com que o seu dinheiro perca valor. Aquilo que hoje você comprava com 10 reais, amanhã você precisa de 30. Ou seja, o valor dos 10 reais diminuiu pelo menos em 300%, certo? Então, o que eu estou querendo dizer a vocês é que
Tiago está dizendo que haveria de chegar um dia em que o dinheiro deles perderia o seu valor. E por perder o seu valor, aquele dinheiro não seria mais capaz de adquirir as carnes. Então você tem aqui, irmãos, mais duas formas de ostentação de riqueza, que é o acúmulo de bens, o acúmulo de bens de negócio, bens de consumo, certo? Como é o caso do dinheiro, de imóveis, que são coisas que as pessoas hoje utilizam para conseguir mais renda, para conseguir mais dinheiro. Então é você ter o dinheiro na poupança, é você ter crédito, é você ter casa, é você ter carro, é você ter títulos bancários, é você ter investimento na bolsa de valores, tudo isso que corresponde às nossas rendas. Isso é exibição de riqueza. E tudo isso é o meio que nós utilizamos para nos sustentar. Então, estes são os tesouros acumulados. O que Tiago então está dizendo, irmãos? É que tudo isso que é utilizado para a ostentação, isso iria acabar. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Qual é a ênfase aqui? Vocês acumulam tesouros agora, mas no futuro vocês não têm tesouro acumulado. Por isso é que eu digo que a ideia aqui é uma ideia de escatológica. Então agora vocês ostentam, agora vocês têm roupas, agora vocês têm bens, agora vocês têm carnes, mas vocês são desventurados. A ferrugem vai comer os bens de vocês, as traças vão comer as roupas, vocês não vão ter dinheiro mais para comprar as suas carnes. Quando? Quando encerrarem esta era. Quando passar esta era, que é uma era marcada pela injustiça, haverá de chegar uma era em que a traça vai comer sua roupa, em que a ferrugem vai comer o seu dinheiro. Então aqui claramente, irmãos, Tiago está ecoando o ensino do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, certo? Não acumuleis para vós outros tesouros aqui na terra, mas tesouros no céu. Não acumulem tesouros na terra, onde o ladrão escava e rouba, onde a ferrugem e a traça corroem, certo? Não acumule aqui na terra. Então, já que você acumula aqui na terra, então saiba que vai chegar um dia em que tudo isso vai passar. E aí o que você vai ter, certo? Então esse estabelecimento de justiça, irmãos, é extremamente confortante para os mais pobres e extremamente alertador para os ricos da igreja. Os ricos deveriam não confiar na transitoriedade dos seus bens. Esse é o ponto. E os pobres deveriam saber que hoje eles sofrem injustiça, mas um dia a justiça será feita. E então, Tiago, certo? Ele agora atesta ou expressa aqui qual é a grande injustiça que eles cometem na presente era e que eles serão condenados no futuro. Ele diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Irmãos, naquela época, certo? Muita das rendas era por meio de atividade agrícola. Então ele está pegando aqui o exemplo da atividade agrícola para falar da injustiça social. Então qual é a injustiça que estava acontecendo? Naquela época a pessoa trabalhava, no final do dia ela recebia o seu dinheiro e esse dinheiro era o seu sustento do dia seguinte. Então a pessoa vivia com aquilo que recebia. Então à medida que ela recebia, ela vivia.
assim como hoje. Só que hoje você não recebe o dinheiro de um dia, você recebe o dinheiro de um mês. Então, se você não recebe o dinheiro daquele mês, você vai atrasar suas contas e não vai conseguir ter o seu sustento. Assim era naquela época. E, irmãos, havia muitas formas, e isso é expresso no Antigo Testamento, certo? Por exemplo, o livro de Jeremias comenta isso, também no livro de Malaquias, em que os patrões, eles fraudavam o pagamento do salário dos trabalhadores. Às vezes eles fraudavam colocando especificações técnicas que mostravam que o trabalhador não havia cumprido o seu trabalho. Por exemplo, ele diz que era para ele cortar a sua terra quadrada, ou arar, ou deixar a sua plantação quadrada. Depois, no final do dia, que ele vai ver, não está perfeitamente um lado, perfeitamentezinho igual ao outro. Então ele usava isso como justificativa para não pagar o salário. Era exigente demais. Às vezes, certo? O Antigo Testamento mostra patrões não pagando o salário simplesmente porque achavam, ou porque tinham preguiça de prestar contas. Então são casos em que o patrão só está pensando em si. Ele não está pensando no sofrimento que está causando ao seu trabalhador. Mas Deus sabe dos clamores dos ceifeiros. Deus tem ouvido o clamor dos ceifeiros. Então, o que Tiago está dizendo? Vocês pobres da igreja, que estão sofrendo na mão de patrões maus, saibam que Deus está ouvindo o clamor de vocês. O Senhor dos exércitos ouve o clamor de vocês. E então, os versículos 5 e 6 concluem o raciocínio. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, e aqui ele se refere a uma prática comum naquela época, que era o de fazer os seus churrascos no momento da matança dos animais, ok? Então não era como hoje, que tem os supermercados, os freezers. Então naquela época, se você queria comer uma carne fresca, você tinha que comer na hora que matava o boi. Então é isso que ele está dizendo. Vocês estão vivendo regaladamente, vocês têm os seus prazeres, vocês engordam o coração, a satisfação de vocês com os seus churrascos, mas vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Qual é a ideia aqui? É que os ricos têm sido injustos agora, por saberem que o pobre não tem como resistir. Mas Deus sabe disso. E Deus haverá de fazer justiça. O pobre não tem como resistir ao rico. Mas Deus, que é o Senhor dos exércitos, ele tem como resistir e vai resistir. E muitas vezes, irmãos, Deus resiste ainda nessa era. Então, quantos e quantos casos, certo? Nós vemos que o sistema capitalista, que é o sistema que opera hoje neste mundo, em sua grandiosa maioria, ele já matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas se suicidaram, tiveram suas vidas acabadas, perderam seus bens com suas crises, perderam suas casas, seus rendimentos, e todos estes ganhos à custa da opressão do mais pobre, ok? Então, mais uma vez, só ressaltando, Tiago aqui não está sendo socialista, ok? Então, lembre-se disso. De forma alguma, Tiago está sendo socialista, dizendo que aqui todo mundo tem que ter a mesma renda. Não. Pelo contrário, Tiago está respeitando a ordem da sociedade. Há patrões e há servos. Há ricos e há pessoas pobres. O problema é a injustiça.
É quando o patrão não trata com justiça o servo. E é quando o rico não cuida dos mais pobres, ok? Então não existe em Tiago aqui nenhum pensamento de que o rico tem que deixar de ser rico para dar a sua renda ao mais pobre. Não. O rico tem que ajudar os mais pobres e os patrões têm que serem justos para com os mais pobres. Então, se você não ajuda o mais pobre, nisso você está pecando. E se você trata mal aos mais pobres, Deus fará justiça. Então, para encerrar, duas pequenas aplicações. A riqueza proibida é aquela que é adquirida injustamente, ok? Então, a riqueza que a Bíblia proíbe é aquela que é adquirida por meio da opressão, por meio da injustiça. E a causa do pobre será vindicada no dia do juízo. Então, eu coloquei isso daqui, irmãos, para que nós entendamos que a Bíblia não ensina que a riqueza é em si pecaminosa. O que nós temos visto até aqui no livro de Tiago? Que é importante que você que é rico saiba encarar da perspectiva correta a sua riqueza. Em primeiro lugar, não deposite a sua segurança de vida na riqueza. Saiba que você é frágil, você não tem o controle da sua vida. Então, o significado da sua vida não está nas riquezas. As riquezas são insignificantes para você. Então, coloque o significado da sua vida em Deus. Em segundo lugar, o rico não pode oprimir aos mais pobres. Na verdade, ele tem que ser generoso. Ele precisa ser alguém que sabe que tem que fazer o bem e faz. Que não pode se privar de oportunidades de ajudar a quem está precisando. E em terceiro lugar, você tem agora o ensino de que o rico não pode adquirir a sua riqueza injustamente. Então, aqueles que enriquecem neste mundo por meio da opressão e desfrutam e riem nessa vida, oprimindo aos mais pobres, a causa do mais pobre será vindicada no dia do juízo. Então é isso, vamos parar por aqui a nossa aula, certo? Na próxima aula, então, a gente avança aí para o restante do capítulo 5. Então fiquem com Deus, até a próxima aula.